o Leão de Portugal que desafiou o Carson Gracie, entendeu? Então o Carlos Gracie era o nosso chefe, né? O homem dos títulos jornalísticos. Né? Ele que dava os títulos, não eram os jornalistas. Porque o Carlos Gracie era incrível, era um grande gerenciador de lutas, compreendeu? E tinha uma visão de títulos fantásticos. Tanto é, entendeu, que ele foi para a imprensa, foi até o jornal O Dia, na época, era um jornal de grande circulação, na época, compreendeu? E fazia muita publicidade do jiu-jitsu e das lutas naquele dado momento. Então, o título, o Carlos Gracie me levou ao jornal, à imprensa, né? E tivemos contato com um grande jornalista, do Zé Jorge, compreendeu? E qual foi o título que saiu no dia seguinte? Para Carson Gracie, para Leão de Portugal, não é preciso Carson Gracie. Eu mesmo o reduzirei a um simples cabrito português. Isso foi o título, eu falando, mas quem falou foi o cara, não fui eu, compreendeu? Jornalista. No dia seguinte, naquela época, compreendeu? Quando saiu um título como esse, algo que, vamos dizer assim, havia, vamos dizer assim, uma consequência, uma repercussão na imprensa impressionante, porque naquela época, vamos dizer assim, as coisas de interesse público, de interesse social, esportivo, compreendeu? A luta, ela realmente tinha uma atratividade muito grande. Está na minha memória, o Waldemar desceu do ringue várias vezes. E ele estava apoiado pelo Carlos Renato, que era um jornalista na época, que não gostava. Foi amigo dos gregos, mas depois brigaram. E o psiquiatra, compreendeu, irmão do Eloy Dutra, Waldemar Dutra, que não gostava do Hélio também. O pessoal odiava o Hélio, porque o Hélio sempre foi um camarada muito incisivo e dizia as verdades, não era um homem de falsear as coisas, compreendeu? Então, Waldemar teve o privilégio, a meu ver, compreendeu? Vamos dizer assim, de vencer o Hélio Gracie. Depois de 3 horas e 45 minutos de luta. Ele levantou o Hélio Gracie, compreendeu? Ele não sabia para onde ia, se eu jogar para fora do ringue ou dentro do ringue. Aí o juiz, que também não gostava muito do Hélio, compreendeu? Né? Joga no ringue! Aí o Waldemar jogou no ringue. Jogou o Hélio no ringue, no chão, e deu um pontapé na cara do Hélio. Entendeu? Agora, o Hélio, nesse dia, né, para, vamos dizer assim, desculpar a derrota dele, absolutamente, mas ele estava febril e com alta gripe. Mas os Gracie não acreditavam, entendeu? Vamos dizer assim, que o Hélio pudesse perder, porque o Hélio já era considerado, na nossa consciência, um camarada imbatível. Nós tínhamos pelo Hélio, como nosso modelo de luta, muito imbatível, é o nosso herói. O Hélio Gracie é o nosso herói. Não podia imaginar o Hélio perder para o Waldemar Santana. De maneira alguma. Foi uma coisa muito... Aliás, vou ser franca a você. Foi um exemplo de um homem, vamos dizer assim, de alta coragem. Porque o Kimura, na posição de mobilização lateral, o Hélio, ele colocava o peso dele, 98 quilos, no peito do Hélio, de 63 quilos, agarrando o Hélio pelo pescoço, ele botava o peso no peito do Hélio e levantava a cabeça do Hélio. O Hélio desmaiou várias vezes. O que fez o Kimura? Ele foi um rolo compressor. Ele foi combalindo o Hélio Gracie, compreendeu? Pelo peso dele, compreendeu? Sabe o que é triturar uma pessoa? Triturar. Quando o Hélio tentou pegar o braço do Hélio várias vezes, não conseguiu. Não conseguiu. Então ele passou a combalir mais o Hélio, combalir. Então o Hélio chegou um dado momento, quando pegou o braço, o Hélio não tinha mais condições físicas de se defender como estava se defendendo da chave do Kimura. Que nós sabíamos,
Porque um dia antes, eu e Hélio Gracie, sozinho no ringue da casa dele, da Praia do Flamengo, nós treinamos essa defesa várias vezes. Eu e Hélio, mais ninguém. Quer dizer, o último treino do Hélio foi comigo, compreendeu? Treinando essa chave do Kimura. Então, quando o Kimura realmente pegou, o Hélio não tinha mais defesa. Aí o Carlos Gracie, para evitar uma fratura, compreendeu, jogou a toalha.